Fui lá ontem, portanto, uma vez que fui lá ontem, enfim, acabou aqui o programa, eu fui até lá. Bem, estava um calor que eu não sei como é que mesmo ao ar livre, como é que se suporta, não imagino como é que seria dentro de uma casa com uma placa de luzolite por cima. Bem, mas o local não é fácil de encontrar, portanto estamos a falar de zonas que ficam nas traseiras da cidade de Lisboa, das zonas urbanas, das estradas por onde as pessoas andam, aquilo não se vê com facilidade. Portanto, antigamente, eu recordo-me, havia muitas habitações precárias à beira das estradas, por exemplo, mesmo ao pé de uma zona onde eu morava aqui em Lisboa, antes de haver o IC19 havia, como é que se chamava? Circular, acho eu, estar a circular, enfim, andava a circunvalação, era assim, e eu morava aí perto, passava todos os dias à beira dessas casas, portanto, desde muito novo, que visitei muitos desses bairros, fiz lá algum trabalho até, aquilo são situações inacreditáveis. Portanto, primeiro, nós vamos em estradas normais e de repente passamos para estradas de terra, que agora estavam secas no inverno, não imagino, e depois passamos para uma circulação ainda mais degradada, e quando chegamos, estamos num terreno que fica no alto de um monte, relativamente plano, no meio de postos de alta tensão gigantescos, e não há ali nada que se possa assemelhar com condições de habitabilidade. Nada. Rigorosamente nada. Portanto, num sítio ou outro há puxadas elétricas, claro, as pessoas conseguem, e portanto conseguem ligar alguns aparelhos, é tudo imensamente precário, é tudo feito improvisado. Aliás, algumas pessoas já estavam ontem a improvisar outra vez, a polícia tinha saído, as pessoas tinham saído e já voltei a ouvir martelos a reerguer as paredes das casas. Não direi muitas casas, mas pelo menos algumas coisas. Portanto, imaginar que crianças podem estar ali e que aquilo corresponde de alguma forma a melhor do que aquilo que a Câmara de Louros lhes ofereceu nestes dias, que é tentem arranjar outro lugar, fiquem esta noite numa pensão, imaginar que aquilo é melhor, eu não sei, as pessoas que dizem isso e que isso é humanismo é porque provavelmente nunca entraram num sítio destes, nunca viram, nunca tiveram medo, quer dizer, eu acho que há muita gente que tem medo, por isso simplesmente não entra. E depois há outra coisa, andando por ali, percebe-se que não foi a primeira vez. Há muitas casas de pé, portanto não naquela zona onde que não foi a primeira vez que se registaram demolições. Porque há escombros, é isso? Há imensos escombros, portanto alguns escombros são escombros de casas que já eram, a maior parte do que foi desta vez demolido eram mesmo coisas muito precárias, mas há locais há outros sítios onde há habitações que eram de tijolo e escombros. Eu a certa altura entrei por um desses terrenos e uma senhora disse-me cuidado com os ferros no chão, e de facto eu imediatamente logo a seguir disse é melhor não ir por aqui porque senão ainda tropeço e me magoou. Portanto, aquilo são condições que ao mesmo tempo, porque também ao mesmo tempo há lá associações, encontrei lá uma associação cultural, no meio daquilo havia uma associação cultural lá num determinado local. Portanto, mas são situações muito extremas e que nós sabemos que no momento em que se permite que aquilo aumente, o problema só aumenta, não se resolve. O problema só aumenta. Aliás, nós temos neste momento uma situação dessas. Temos uma situação dessas, que é, não no concelho de Loures, mas no concelho de Almada. Nós fizemos uma reportagem até recentemente aqui no Observador, Penajóia, o sítio chama-se Penajóia. Os terrenos aparentemente são públicos, pertencem ao IRU, portanto o Instituto o Instituto de Habitação que nós temos, que chama-se IRU, e já vai em 1000 construções ou coisa assim do género. Portanto, num instantinho aquilo quando não se faz nada, explode. Ora, perguntar-se-á porquê? Bem, há uma razão que entra um pouco para os olhos dentro. Há uma carência de habitação e, portanto, naturalmente, há muitas pessoas à procura de qualquer tipo de solução. Mas não é só por isso. Também explode porque há muitas pessoas, não estou a dizer que sejam todas, não estou a dizer que sejam a maioria, que muitas vezes utilizam
esse expediente para pressionarem os poderes públicos a encontrarem soluções de habitação social mais depressa para elas do que para outras que estão na lista de espera. Na lista de espera, ordeiramente, pacientemente, às vezes perdendo a paciência porque as coisas não estão a funcionar como deviam funcionar. Portanto, e por isso, quando nós vamos ver, quer dizer, há agora este rebuliço todo. Primeiro que tudo, as primeiras demolições naquele exato sítio foram há 15 dias. O primeiro edital da Câmara de Loures é do final do mês de junho. Nós estamos a meados do mês de julho. Portanto, é ir ao site da Câmara, está lá o edital. Portanto, e seguramente houve demolições, não houve reportagem, mas nem houve mais. Houve em dezembro. Há demolições também no Conselho da Amadora. Portanto, e essas também, e há sempre ativistas que não são capazes de arranjar uma casa para as pessoas a não ser ocupando casas, também não é solução, não é? Porque isso cria um problema de carência ainda maior. Quando eu vou por esse caminho ainda crio carências maiores, portanto, porque depois, se eu tenho receio que uma casa minha seja ocupada, arranjo forma dela não ser ocupada. Eu conheço situações em que as casas estavam devolutas à espera de serem recuperadas, foram ocupadas, foram deitadas abaixo. Portanto, o melhor é não estar aqui paredes, que é para ninguém bicar para dentro, porque depois nem deitar abaixo eu consigo. Portanto, e não consigo reconstruir, não consigo fazer nada. Bem, eu não estou a dizer coisas que não existam. Isto existe aqui na zona de Lisboa por todo o lado. Por todo o lado, exceto quando os poderes municipais são muito rápidos, não é apenas muito interventivos, é muito rápidos, porque isto acontece muito depressa. Às vezes acontece, basta um fim de semana. Sim. Nós, durante o fim de semana, as pessoas estão de fim de semana e de repente, quando voltam a um local onde estas coisas estão a acontecer, já descobrem uma realidade diferente. Portanto, essa realidade diferente, como eu disse, muitas vezes é por puro desespero, outras vezes é por oportunismo. Eu não sei qual é a percentagem de um e do outro. Agora, reparem, às vezes o desespero leva o desespero também leva, quer dizer, se o outro pode fazer, eu também faço. Porque aqui o fato leva a uma resposta desesperada claro, também. Toda a gente conhece a história clássica de dizer, se eu não começo a penalizar e a castigar quem parte um vidro, no fim do dia tenho um gangue de jovens com violência de outro nível. Portanto, se eu não castigo quem atira a primeira pedra, a seguir atira outra, e a certa altura já não controlo nada. Portanto, isto é obviamente muito complicado, porque eu tenho uma situação, e vamos a ela, uma situação em que houve, de facto, por um lado, dificuldades de investimento, por outro lado, desinvestimento, porque as coisas também têm que ser chamadas pelos nomes. Na habitação, e nós temos falado disto muitas vezes, nos últimos 15 anos, há pessoas que só dizem, nos últimos 15 anos o que aconteceu foi especulação. Epá, eu acho esta conversa, pelo menos desde os anos 60, porque eu já estou cá desde os anos 60, não é? Até um bocadinho antes, nasci na década de 50, mas antes não tinha memória para isso. Consciência e memória. Consciência para isso. Mas ouço falar de problemas de rendas e de especulação e de especuladores, pelo menos desde os anos 60. Portanto, esses são sempre os culpados. Mas houve uma altura em que se construía. Olhando para os dados do INE, na década, portanto, entre 2001 e 2011, portanto, todos os dados do censo, o número de casas construídas cresceu, não me quero enganar, no número de 16,3%. Portanto, número de alojamentos. Na década de 2011 a 2021, que temos 3 anos de crise primeiro, mas depois, em princípio, tivemos tudo bem, e a gente sabe que depois não houve investimento por razões que conhecemos. Houve 1,7. Não há milagres. Se nós temos um país que de repente começa a receber centenas de milhares de pessoas e não constrói, não há milagres. Vão faltar casas. Quer dizer, há pessoas que defendem, não faltam casas porque há muitas casas vazias. Pois, eu ia falar nisso. Não constrói, mas também não reabilita. Não é só não reabilitar. Há casas que estão bem e estão vazias. Mas eu já ouvi alguns destes intelectuais da praça dizer que, por exemplo,
Eu não estou a exagerar, eu ouvi isto ontem num podcast que estive a ouvir com um professor universitário de Lisboa. Ele, por acaso, penso que é de origem italiana. Que, até por razões das alterações climáticas, eu não devo ter uma segunda habitação. Não devo ter uma casa de férias. Ou os imigrantes não devem ter direito a construir uma casa em Portugal. Juro que não estou a inventar. Juro que não estou a inventar. Pronto. E que, se há casas vazias, o Estado deve tomar conta delas. Olha, eu vou dizer, eu tenho uma herança, enfim, porque este é outro dos problemas, porque há muitas casas vazias, são as heranças. Eu tenho um desses problemas, como, enfim, nada do outro mundo, são umas ruínas, se a Câmara Municipal lá do sítio quiser tomar conta, reconstruir, pagar-se daquilo que tiver a pagar-se durante o tempo que for preciso, e depois devolver aquilo, faça favor. Faça favor. Mas não faz nem fará, porque é impossível, não há modelo económico que resolva isso com as regras que nós temos. Com as regras que nós temos, não há modelo económico que uma Câmara consiga fazer isso. O setor privado, com inteligência, consegue. O setor público não consegue. Esqueçam. E é por isso que também nós temos uma enorme incapacidade de investimento. Eu hoje vim ouvir, assim, enfim, por exemplo, o senhor João Costa, com aquela coisa toda, com aquele ar que parece que vai salvar o mundo. Ora bem, a construção ou reabilitação da habitação pública, eu vou dar números médios por década. Na década, peço desculpa, mas eu vou ter que pôr os óculos porque os números são pequenos. Vamos lá. Na Portanto, década estás a falar de reabilitação. Estou a falar de reabilitação. Quer dizer, isto começou devagarinho, não é? Portanto, na década de 30, portanto, princípio do Estado Novo, 200 por ano, 400 na década seguinte, 600 na década seguinte, 800 na década de 60, década de 70, portanto, metade ainda antes do 25 de Abril, outra metade depois, 1055 mais exatamente, aproximadamente 1000 na década de 80, 1151 na melhor década de todas, que é 1990, 2000, na década que vai até 2010, 991, e acho que agora está, e estou a falar em médias anuais de construção e recuperação, agora está abaixo de 100. Não há milagres. Pois. Não há milagres. Quer dizer, na década entre 1981 e o ano 2000, mais de metade da construção de habitação, nesse período, portanto, na área enfim, para este género de habitação para arrendamento. Portanto, estamos a falar e, portanto, arrendamento social. Foi pública. Em 2001 para cá, além de ficar um número completamente ridículo, portanto, estamos a falar de 2.800 em 20 anos, a maior parte acabou por ser investimento privado. Portanto, assim não se chega a lado nenhum, como é óbvio, não é? Portanto, aquilo que nós temos que tentar perceber é o que é que podemos fazer. Como eu ouvia dizer aqui hoje de manhã ao João Costa, que enquanto não houver casas construídas, não se tira as pessoas dos sítios onde elas estão. Ouvir dizer isto de um governante do Partido Socialista, que esteve no governo, que se alguma coisa fez na área da habitação foi complicar tudo, tornar tudo mais difícil, a crise da habitação, é evidente, agravou-se dramaticamente durante os últimos 8 anos. Portanto, e agora, como as casas não se constroem de um dia para o outro, não está a ser resolvida. Dizer que o PRR resolve tudo, quando o PRR da área da habitação é um dos que está com piores taxas de execução, é ficar bem no retrato. Eu sou muito humanista, não se toca nisto, mas depois aqueles miúdos, aquelas senhoras, que eu vi muitas que ainda, eu ontem quando lá estive à hora do almoço, havia algumas que ainda vinham trabalhar para Lisboa. Portanto, e eu nem sei como é que elas vinham para trabalhar para Lisboa. Elas tinham que dar pelo menos 1 quilómetro a pé até chegar ao sítio onde passavam os autocarros. Neste momento está ali empoeirada, com calor de morte, digamos assim. Mas isso é um menos, desde que tenham trabalho, não é? Portanto, o pior é que depois como é que estavam naquelas construções noutros sítios. É evidente que já há ali muitas, porque depois a gente sabe o que é que vem a seguir.
primeiro é a barraca, depois vem o tijolo, depois vem isto, depois vem aquilo, depois vem aquilo outro, e a certa altura desmanchar isto é um grande problema. Quando se desmancha isto com energia, e há um conselho onde eu até porque acompanhei a construção de um bairro social lá, porque tenho, enfim, amigos que estiveram no projeto, e portanto fui acompanhando aquilo de perto, e no outro dia por acaso resolvi passar por lá outra vez a ver como é que aquilo estava, tinham passado 20 ou 30 anos desde a construção, fui ver como é que estava, fiquei agradado porque percebi que a Câmara local continuava a fazer lá obras e que as casas estavam pintadas de novo, que aquilo continuava com um bom aspecto, não se tinha degradado, como a gente vê em tantos bairros desses. Estou a falar, enfim, de uma Câmara que se fala muito sempre por más razões, mas neste caso se tem que elogiar, que é Oeiras. E em Oeiras havia bairros de lata inacreditáveis. Havia no Jamor, o famoso bairro dos timorenses. Aliás, esse bairro que eu fui visitar, que eu fui ver, era um bairro para onde foram muitos timorenses. Não sei se todos, mas pelo menos uma parte deles foram Laveiras, não era? Laveiras. Fui visitar, não foi passar por lá, não posso ser. Sim. Havia sítios incríveis. Agora, obviamente, não se permite quer dizer, não se autoriza que uma coisa, que haja uma barraca nova. Desde que ela seja localizada, é um concelho que possa ser mais pequeno. Eu diria que, olhando para o Concelho de Loures, olhando para a topografia do Concelho de Loures, olhando para os sítios para onde dei ontem, só talvez com drones permanentes consiga localizar onde é que estas coisas estão a aparecer. Sim. Mas se calhar um dia vai ser preciso, porque quando isto não se faz, há câmaras que continuam a demolir casas, continuam a ter lá o vida justo a dizer que não podem demolir as casas, como é o caso da Câmara da Amadora, também socialista. Não é difícil, desculpa, deixa-me só abrir aqui um parênteses. Eu fui ao Google Maps e percebe-se no território, porque o Google Maps tem a memória de fotografias antigas, percebe-se como se está a transformar. Como é que está a transformar? Claro que isso acontece. Portanto, claro toda a gente sabe. Não diria que toda a gente sabe. Mas é público. Mas é público. Quer dizer, eu diria... Aqueles que assinam aquela carta não devem saber, porque não devem sair das ruas de Lisboa, não vão para as traseiras da cidade. Portanto, ir para as traseiras da cidade. E ontem até porque me perdi, porque enfim, há vários mapas desses e mandou-me para um sítio errado, portanto andei por ali um bocadinho, por sítios que eu não conhecia, e fiquei a conhecer, ainda bem que fiquei a conhecer, eu gosto de conhecer estas realidades. Mas há pessoas que falam disto de cátedra, e acham que têm todo o direito a falar de cátedra. Há quem não fale de cátedra e que tenha feito trabalho no terreno e que também diga coisas com que não concordo. Eu não concordo com o que a Helena Roseta esteve a dizer, penso numa televisão, também aqui julgando a Rádio Observador, sobre aquilo ser ilegal porque é um despejo. Aquilo não é um despejo. Portanto, não me parece que aquilo se aplique e que possa fazer-se queixa ao Ministério Público contra o Presidente da Câmara, como ela se julgou que ia fazer. Faça assim, senhora, tem todo o direito a fazer isso, mas ela, apesar de tudo, esforçou-se. Fez muito, andou muito por aí há muitos anos. Portanto, ela andou por aí desde a década de 60, provavelmente, se não pelo menos no princípio da década de 70. Portanto, nada a dizer. Agora, quem falar de cátedra dizendo deixe-se dar às pessoas enquanto não tiver um lugar para elas, quer dizer, eu acho que uma coisa é encontrar soluções transitórias. Uma solução transitória até pode ser um pavilhão gimnodesportivo para as pessoas, que naquele dia não tem sítio para onde ir, durmam naquela noite. Achas que isso devia ter sido feito? Não sei se... quer dizer, entre o pavilhão gimnodesportivo e aquilo que eu também já li, que em alguns casos foi feito, foi colocar as pessoas em pensões, se calhar ficam melhor em pensões do que num pavilhão gimnodesportivo, onde não há privacidade nenhuma, não é? Não há privacidade nenhuma. Passa-se a tempo, não é? Quando é preciso, vive-se. Chamada situação de emergência. Então, é uma situação de emergência. Agora... não são soluções a longo prazo e não se pode pôr pessoas em pavilhões gimnodesportivos enquanto se constrói um bairro, porque o tempo não bate certo, não é? Os timings não batem certo. Portanto, tudo isto tem de facto muito a ver. Loures, por exemplo, voltando ao caso de Loures, durante a primeira década, portanto, entre 1990 e 2000 foram construídas 2.200 habitações sociais em Loures. Entre 2000 e 2021, salvo erro, que isto eu fui buscar estes dados ao plano de Loures. É uma coisa gigantesca, tem imensas páginas. Primeiro uma pessoa descobre lá, tem muito paleio, muito palavreado. Foram 353.
Mais uma vez, não há milagres. Se não se construíram, quer dizer, e depois sabemos que há outras coisas, que também é um outro problema. E quando se fala disso, não se pode falar, que é quem não paga a renda, as casas ocupadas. Há muitas casas que são ocupadas para tentar também criar situações de facto. Eu ocupo, depois, se eu for desocupar, aparecem estas associações e aparecem estes beneméritos a dizer não podem ficar na rua, e essas pessoas, se lhes for dado direito à casa ou a qualquer coisa semelhante, quer dizer que passaram à frente de outras que já tinham mais direito do que elas. Portanto, estas são políticas públicas complicadas que exigem uma visão que não é apenas do dia, são coisas de longo prazo e que não podem ser discutidas assim, sobretudo. Eu não posso discutir isto desta forma, achar que, mostrando que sou uma pessoa de bom coração, resolvo os problemas. Muitas vezes, o chamado bom coração, nestas alturas, cria problemas. Não os resolve. Porque, entre outras coisas, nós temos hoje uma pressão sobre este mercado que decorre de termos mais habitantes. Ponto final de parágrafo. Eu não posso continuar a dizer às segundas, terças e quartas que preciso mais habitantes por causa da economia e às quintas, sextas e sábados acrescentar que eu preciso de mais casas porque tenho mais habitantes e tenho uma crise de habitação e isto, aquilo e aquilo outro. Não, as duas coisas não batem certo. Não batem certo. Porque eu não consigo integrar estas se não tiver local onde as pôr. Eu não acho, quer dizer, isto é aquilo que nós vemos em Loures. São sobretudo famílias africanas, aquelas famílias que estavam naquela zona. Nós sabemos que em Lisboa e noutros sítios, também na margem sul, concelhos da margem sul, concelhos limítrofes, concelho de Sintra, admito que outros sítios, que é muito mais escondido, o que acontece é sobrelotação de apartamentos com ganância, com camaratas a ser alugadas à hora, por preços inacreditáveis. Inacreditáveis. Já vimos reportagens nas televisões, sabemos que existe. Mas sobre isso eu não vejo essa indignação. Quer dizer, será que as condições em que aquelas pessoas estão a viver, que estão a dar dinheiro a ganhar a traficantes, são o que eles são, não preocupam, não devem preocupar? Quando se fecha um local daqueles, para onde é que aquelas pessoas vão? É o mesmo problema, é idêntico, não é? Mas aquilo é um crime. Por este argumento, eu vou compactuar com o crime, com a pessoa que está a alugar camas quentes e camaratas para endostânico. Não posso, não é? Não posso, isto vai ter algum impacto, e isto é o que eu vou dizer a seguir, é muito politicamente incorreto. Isto pode ter algum impacto na taxa de crescimento do próximo ano. Se calhar tem. Mas se calhar, se tem, eu tenho que viver com isso e não criar problemas que podem deslaçar socialmente a sociedade. E eu posso deslaçar a sociedade de muitas maneiras. Basta olhar para o que está a passar em Espanha agora. Nós não estamos numa situação, repara, em Espanha, 70% da população espanhola é favorável a deportações de imigrantes ilegais. 70%. Não conheço nenhum estudo para Portugal. Mas é isto que as pessoas querem porque que aconteça? É isso que algumas das pessoas que andam a achar que tudo isto é normal porque vivem noutros mundos, não saem dos cafés de Lisboa. É isso que elas querem? Eu não quero.